Venda de ações, esse tema polêmico é o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre a tão contestada venda que eu fiz da BB Seguridade. Vou relembrar aqui os últimos feitos do Barsi e até mesmo do Warren Buffett. Então vocês vão ver que não é tão simples assim essa questão de longo prazo e nunca vender uma ação. Bem-vindo ao canal Top Ações. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal também ativando o sino, tá? E quando a gente olha aqui a minha estratégia com a BB Seguridade, é um pouco complexa, porque envolve outras empresas que tiveram comportamentos diferentes. Envolve, por exemplo, aquela narrativa que eu já vinha falando desde o fim do ano passado, que em algum momento eu trocaria a BB Seguridade pelo Banco do Brasil. O momento poderia ter sido esse, né, quando o Banco do Brasil foi no fundo, mas estava tão instável, a BB Seguridade num momento tão bom que eu simplesmente deixei e continuei até vender aqui nesse momento. Assim, ela continua sendo uma ótima empresa. Eu falei no vídeo que ela é uma ótima empresa, vai ter ainda bons frutos de dividendos, inclusive, mas já abre uma brecha para eu estar sendo menos exigente com o Banco do Brasil. Já dei uma compradinha de apenas 10 ações, porque ela deu uma esticada, mas já começa a ficar menos exigente com o Banco do Brasil. Outras ações que eu iria estar comprando com a BB Seguridade seria a Caixa Seguridade, que é um case aqui mais ou menos parecido, e de repente até a Porto. Vamos ver o que aconteceu com as duas. A Caixa Seguridade que eu já vinha comprando, né? Eu comprei bastante, ela lateralizou aqui de um tempo para cá, então eu ainda também dei uma beliscadinha na Caixa, devagar, porque ela também deu uma altinha, né? Eu já vinha comprando, tudo bem. E a Porto Seguro, que eu cheguei a comprar pouco, comprei a preços bem ridículos aqui, baratos, né? Mas ela não deu para comprar muito, exatamente por estar comprando a Caixa, e ela subiu muito, 53% aqui nesse fundo que eu estou pegando. Então, o Porto Seguro já fica para o plano B, para um outro momento, não estou comprando agora, né? Tem essa oportunidade da Wiz, né? A gente vê esse desempenho aqui nesse momento aqui de fundo de todas elas aqui. A gente vê a Wiz caindo 3,5% contra a outra subindo. É óbvio que a Wiz ficou para trás, e um dos motivos foi a saída do CEO aqui da empresa, né? Então, existem muitos ruídos na Wiz, ela vem aqui a um bom preço. Então, a Wiz acaba entrando aí com o foco principal nesse momento da minha venda da BB Seguridade, mas não foi uma decisão direta, é uma decisão que eu vou aí dividindo entre até Itaúsa no meio. E é sempre muito difícil justificar uma venda para comprar outro ativo. Eu não vinculo diretamente a venda da BB Seguridade para a compra de outros ativos, mas tem sim uma forte influência nas compras dos ativos aqui do setor financeiro. A gente vê comprando um pouquinho de Banco do Brasil, comprando 100 açõezinhas da Wiz, me comprometendo a comprar mais 300 aqui da Wiz, vendi no preço mesmo, né? Comprando aqui mais 50 ações da Itaúsa, 50 da Caixa Seguridade, agora tudo nessa semana, né? Que ela deu mais uma queda, e a coisa não tem nada a ver com essa compra, né? Com essa venda, mas enfim, então eu estava muito devagar aqui no setor financeiro, já voltei a aportar um pouco mais, também por conta dessa brecha da BB Seguridade. Então, uma venda de uma ação, na verdade, vai muito da sua estratégia da carteira também, não apenas aquele termo genérico de perder os fundamentos, não é só isso. Vai cada um alinhar com a sua estratégia. Eu aqui já estou no 16º ano de bolsa, eu vou completar esse ano, né, no fim do ano. Então, imagina se eu nunca vendesse, né? Esse é o problema. Então, o que eu faço na minha estratégia? Ações de energia é um setor que é mais difícil eu estar vendendo ações, é muito raro. A gente vê aqui, a última venda que eu fiz foi a SB3, porque eu sabia com certeza absolutíssima que iria cair muitas ações por causa da crise hídrica. Então, vendi no topo, comprei na baixa. Foi altamente lucrativo esse negócio e foi a única vez aí. Taesa, a Transmissão Paulista, a Engie, elas podem subir o que for que eu não vou vender. Eu vendo até causa aí, né? Para ganhar um prêmio extra, se elas subirem muito mais, que eu fiz muito com a Taesa, por exemplo, mas caso seja vendido alguma, eu já vou recomprar o mais rápido possível. Não é minha estratégia vender ações de energia, tá? Aí você vê aqui o setor financeiro, eu já tenho uma estratégia que eventualmente eu possa vender. Vocês viram que eu vendi o Santander ao fim de 2020 para comprar o Banco ABC. Cruza aí nos gráficos, não vou mostrar, é vergonhoso a diferença. Então, assim, foi um pouquinho de estratégia. É raro. Foi a única venda aí que eu fiz. Se a gente pegar foto desde que eu tenho o canal ali até hoje, desde 2020 até hoje, a única venda que eu fiz no setor financeiro é de bancos, foi o Santander. Você vê os seguradoras, a única venda que eu fiz foi a BB Seguridade. Então não fico vendendo toda hora, mas eventualmente acontece.
Saneamento, é mais raro também eu vender, né? Mas eu vendi também a Sabesp nos últimos anos aí, porque estava junto com a Sanepar e era estratégia aproveitar a Sabesp muito barata, sabia que ela poderia subir muito em um momento, subiu mais até do que esperado, e eu vendi ela quase aí nos topos. Nem sei se ela subiu mais depois disso, mas foi alto ganho aqui, eu não tinha uma posição muito grande também. Sanepar já não, Sanepar faz parte da minha carteira, que eu, mesmo que ela suba, eu vou continuar aqui enquanto ela estiver crescendo os dividendos, tá? Então, Sanepar já dificilmente vai ser vendido. E quando eu estiver aqui no setor de commodities e outros, aqui já pode ter mais vendas, mas eu vou vender a coisa quando ela subir? Não, porque é uma estratégia linda aqui de crescimento que eu gosto muito. A Vale mesmo, eu não vendo mais. Agora mudei a estratégia com a Vale. A Vale eu compro na baixa e mantenho na alta. Petrobras, por que eu vendi? Não foi porque ela subiu muito, porque aliás ela subiu muito, foi por conta do governo, né? A 3R pode ser que eu venda? Em algum momento pode, já subiu muito, mas ainda não está no meu preço. Pode ser que se ela subir aí 150%, 100%, talvez eu venda, realize parte do lucro aí. Então depende muito. Aqui eu estou um pouquinho mais aberto à venda. Então, de novo, você sabe o que acontece quando você tem a estratégia de não vender a ação quando ela sobe e só comprar outras que estão a preço mais baixo? Acontece isso que acontece no setor de energia no meu caso. Eu tenho um monte de ações. Então, imagina se eu fizesse essa estratégia com todos os setores da minha carteira. Eu teria uma porrada de ações. Eu gosto de fazer isso no setor elétrico, mas não necessariamente eu vou fazer isso com todos os outros setores. Então, é basicamente isso também. Então, em resumo, eu não compro uma ação pensando em vender, mas eu me deixo aqui aberto a, de repente, estar vendendo eventualmente no futuro, mesmo que elas não tenham perdido os fundamentos, tá? Então, vamos relembrar que essas duas feras, o Barsi e o Buffett, que eu admiro não só como investidores, mas como pessoas, são exemplares esses dois aqui, né? Gosto muito deles. Mas eu não concordo aqui com algumas coisas que eles fizeram, né? E nem por isso eu vou ficar aqui chateado, falando que eles não são buy and hold. Então a gente vê aqui o Barsi, ele vendeu a Itaúsa, né? Isso aqui em 2021. Ele afirmou pra gente em 2022, mas a venda foi feita em 2021 e ele vendeu o Bradesco também. Então vendeu o Bradesco e Itaúsa e meteu o pau na Itaúsa, principalmente muito aqui, né? Falando dos investimentos que não eram rentáveis. Eu discordo, foram bons investimentos da Itaúsa, pensando no longo prazo. Então assim, a postura, inclusive, do Barsi aqui foi pior que a minha, né? Nesse sentido aqui da venda, porque eu vendi a BB Seguridade foi só elogios com a empresa, que o operacional foi bom, que o resultado financeiro foi bom, que a empresa tende a continuar bem, que está indo muito bem no ar, só elogios, que vai pagar bom dividendo em 2023, já está atualizado lá para membros do canal, inclusive o novo dividendo. Então assim, caramba, só elogios, né? E aí os pessoal vem e fala que eu não sou buy and hold, que eu não sigo o estilo Barsi. Eu acho que o Barsi está seguindo menos o estilo Barsi do que eu até, né? Que a gente lembra que ele também vendeu a BB Seguridade para comprar IRB, tá? Isso aqui foi em 2021. Aí sim a gente pode falar, foi um mau negócio, né? Isso aqui não foi um bom negócio. E, enfim, ele fez isso. Ele não saiu criticando a BB Seguridade, mas ele fez essa venda também. Então, eventualmente acontece com pessoas com mais capital disponível. Imagina eu, mero mortal, não posso ficar nunca sem vender ações, né? Se eu tivesse aqui, se eu fosse bilionário, talvez eu não estivesse vendendo, mas enfim, né? E aí a gente tem o cara aqui que eu admiro muito o Barsi, mas eu acho que eu admiro ainda mais o Warren Buffett, né? Então, puxa, até falei aqui, né? Na época que ele vinha comprando aqui a TSM e exatamente no momento que eu vinha comprando aí mais, né? Puxa, fiquei super feliz. A única empresa de tecnologia que eu resolvi no mundo apostar nesse momento de causa aí, a TSM, né, de estar comprando, né? Então, ele comprou 4 bilhões aqui, né? Foi nesses momentos aqui, realmente está muito barato, né? Puxa, 4,1 bilhões ele comprou da TSM. A TSM disparou um pouco aqui em algum momento. Um desses dias aqui foi a notícia que saiu que ele estava comprando nesses momentos aqui, né? Beleza, a ação disparou pra caramba, recuperou-se, vinha de muita queda, exagero pra caramba, uma empresa formidável no meu entendimento. E aí, do nada, né? Poucos meses depois, ele veio vender 86% da TSM. Aí você imagina, né? Talvez a estratégia dele, realmente ele queira a TSM, que é uma empresa de semicondutor aqui, que é uma tecnologia muito disruptiva, né? Para o futuro. Disruptiva nem digo, mas uma tecnologia de tendência aí para o futuro, de manter-se em alta. Talvez ele realmente quisesse uma exposição, mas uma exposição pequena. Só que estava tão barato que ele pôs uma grande e depois vendeu 86%, depois de uma alta significativa aqui, de mais de 30 e poucos, uns 40% aí, sei lá quanto que foi a alta, né?
E aí, depois de sair a notícia da venda, as ações inclusive impactou, o mercado sentiu aí, ele não justificou porque que ele vendeu, o mercado esperou agora o resultado da Berkshire, veio o resultado, foi um bom resultado e tudo mais, e ele não falou nada do polêmico desinvestimento na TSM, não falou nada, não deu motivos, né? Então, eu não sei o que é pior, falar alguma coisa assim que eu considero errado, como o Barsi fez, ou simplesmente não falar nada de um desinvestimento na TSM. E isso não me deixa ter os dois aí como grandes caras que eu admiro demais. Então, assim, é um pouco incorreto você afirmar que uma pessoa, só porque vendeu uma, de repente 2 ou 3 ações aí ao longo do tempo, você vai dizer que ela não é buy and hold, né? Então, você viu aí exemplos que o Barsi ele vendeu mais do que eu até, né? E o Buffett, ele vendeu uma participação que ele tinha acabado de adquirir numa posição relevante, né? Na TSMI. Então, tá aqui o exemplo, né? Então, às vezes eles falam esses discursos de só compre, 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 e faz todo sentido para dar uma facilitada para a pessoa não errar. Mas, eventualmente, a gente pode fazer alguma venda, né? Vai da estratégia de cada um, tá? Bom, então eu atualizei agora o dividendo da BB Seguridade para 2023, tá? E ela se junta a Porto Caixa Seguridade e ao WIS, que eu já havia calculado o dividendo para 2023 já no ano passado, então me antevi aqui, já fiz esses cálculos, tá? E aí eu vou dar uma reanalisada aí após os resultados trimestrais de todas elas, se realmente eu mantenho, mas aparentemente vai ficar mais ou menos nessa linha aqui mesmo. E como sempre, a planilha fica para membros do canal, mas eu faço vídeo posteriormente falando também do dividendo aí. Então, não vou falar hoje para o vídeo não ficar longo, mas eu vou fazer aí o vídeo da BB Seguridade falando dos dividendos e comparando com as demais, tá? Mas se você quer a planilha aí mais rapidamente atualizada com diversos ativos, considere se tornar membro do canal R$ 4,99, tá? Mas enfim, deixa o like no vídeo e comenta sobre esse polêmico tema, vender ou não vender as ações. Você tem vendido algumas ações aí nos últimos tempos? Um abraço, até o próximo. Valeu!